Deus seja sempre louvado. O Senhor me trouxe a sua palavra no Salmo 40, versículo 17. Salmos 40, versículo 17. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o salmista descreve a sua paciência em Deus no versículo 1 deste Salmo de Davi, que ele com paciência no Senhor, ele esperou até que Deus inclinasse o seu ouvido para ouvir o seu clamor. Por isso ele diz no versículo 17, ele começou a temporada de oração, mas no fim, este versículo 17 mostra que o Senhor lhe atendeu, que Deus o socorreu, tirou ele do charco de lodo, colocou um novo hino, um cântico de louvor ao Deus que fez os céus e a terra, e mudou a sorte de Davi. Por isso ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, porque ele era pobre e necessitado, não pobre do dinheiro financeiramente, porque Davi era rei. Davi morava em palácio. Davi tinha fortuna. Mas quando fala que ele era pobre e necessitado, quer dizer que ele era dependente de Deus. Que ele esperava em Deus. Que quando ele estava aflito, quando ele estava sofrendo, quando estava amargurado, quando estava precisando de uma direção, ele recorria a Deus. Será que nós podemos dizer, meus irmãos, que somos pobres e necessitados porque estamos buscando o Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade? E Davi diz que o Senhor cuidava dele. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, meus irmãos. Até os cabelos da nossa cabeça, disse o Senhor Jesus, estão contados por Deus. Ele cuida dos pássaros, Ele veste os lírios do campo. O Senhor cuida de mim, diz Davi. Tu és o meu auxílio. É a Ti que eu recorro, Senhor. É a Ti que eu busco, ó Deus querido. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Este salmo, meu irmão, Davi descreve que o Senhor é aquele que socorre. Mas temos que ter paciência, esperar em silêncio a salvação de Deus, como diz o profeta Jeremias em Lamentação capítulo 3. Esperei com paciência no Senhor. Com paciência, meu irmão, não significa deixar de orar. Com paciência é esperar no Senhor, no tempo dele, orando todos os dias, Lucas 18. Buscando o Senhor em oração todos os dias. E no tempo de Deus ele vem e nos atende segundo a sua vontade, o seu querer. Se é bom para nós, o Senhor fará. Porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é perfeita e agradável. A nossa é passageira. Nós não vemos o futuro, meus irmãos. É como se vivêssemos dentro de um labirinto. A gente não vê a saída, mas aquele que está lá em cima, que é Deus, que fez o olho e vê, e que fez o ouvido e ouve, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o que estamos passando e conhece o nosso futuro. Então tem coisas que Deus não vai permitir que nós tenhamos agora. Tem coisa que Deus vai trabalhar no nosso coração, como trabalhou na vida de Davi, e tirou ele de um charco de lodo, tirou de um lago horrível, e pôs os pés dele sobre uma rocha e firmou os seus passos. E pôs um cântico na boca de Davi, um hino de louvor ao nosso Deus. Por isso ele diz no versículo 4,
É bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, ou seja, aquele que não dá ouvido a falatórios, aqueles que falam mal, aqueles que criticam, aqueles maldizentes, mas busca o Senhor em secreto no seu particular, e não respeita os soberbos, e não dá ouvido a todas as coisas que ouvem por aí, mas busca o Senhor e põe nele a sua confiança. Você tem buscado a Deus, ouvinte? Tem batido na porta? Minha irmã e meu irmão, tem buscado o Senhor? Tem separado um tempo para orar a Deus, para ficar sós com Ele? Ou tem perdido seu tempo nas redes sociais? Ou tem levado o seu problema para pessoas soberbas que não vai te ajudar em nada? Só vão criticar. Só vão dizer para você onde é que está o teu Deus. Então ele diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi viveu obras com Deus. Davi experimentou milagres, o poder de Deus, quando derrubou o gigante Golias. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi enfrentou o gigante, e com uma pedra ele lançou sobre o gigante e o derrubou. O Espírito de Deus derrubou o gigante Golias. Davi conhecia as maravilhas de Deus. Eu bem sei em quem eu tenho crido. Será que podemos dizer como Davi? Esperando com paciência o agir de Deus? Busca a Deus, meu irmão e minha irmã. Se tranque no seu quarto em oração. Dobre os teus joelhos e separe um tempo para buscar o Senhor, até que você o ache. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Aqui ele se refere ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, em expiação pelos nossos pecados. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 diz: então disse, eis aqui venho no rolo do livro está escrito de mim, falando a respeito de Jesus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Se refere também ao Senhor Jesus. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E aqui Davi escreve, meus irmãos: não detenhas, não demora, Senhor, para comigo. Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente, a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Davi reconheceu os seus pecados. Reconheceu que as suas mãos eram cheias de sangue. Reconheceu que pecou com Batseba, cometendo adultério com a mulher de Urias. Oh, meu irmão e minha irmã. Mas no Salmo 51, Davi abre o seu coração para Deus. No Salmo 51, Deus dá o perdão para Davi. E viu que as suas palavras eram verdadeiras. Davi recorreu a Deus, mas teve as consequências do seu pecado. Perdeu 4 filhos. Foi terrível as consequências do pecado de Davi. Foi terrível. Houve incesto, houve mortes. Males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam. A iniquidade, meus irmãos, é a pessoa ter conhecimento daquilo que é pecado e viver pecando, sabendo que aquilo é pecado, ela vive pecando, conhecendo
Isso é iniquidade. Davi conhecia a lei de Deus e viveu na iniquidade. Mas no Salmo 51, Deus o perdoou. E neste Salmo 40, Deus o tirou deste charco de lodo que ele se encontrava. Um belo dia ele estava no palácio e não foi à guerra. E estava cobiçando a mulher de Urias, do soldado Urias, Batseba. E ele caiu em pecado, em adultério. E aqui ele está recorrendo a Deus. E Deus o tirou do charco de lodo, de um lamaçal. Deus sabe a vida que você se encontra, ouvinte. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Ele sabe a situação que você está vivendo. Acerte a tua situação com Deus. Como aquela mulher samaritana. O Senhor Jesus estava no poço de Jacó e ele falou da vida dela. E ela queria água viva. E ele disse para aquela mulher samaritana: vai lá e traz o seu marido. E ela disse: Senhor, já fui casada 5 vezes. Jesus disse para ela: você já foi casada 5 vezes e esse que você está não é teu marido. Ou seja, ela estava em fornicação. E o Senhor Jesus mandou chamá-lo. Mandou que ela acertasse a sua vida diante dele. Há coisas que você precisa acertar diante do teu Deus. Talvez a sua oração não está sendo respondida porque há coisas que você precisa confessar. Há coisas que você precisa acertar diante do teu Deus. E Davi esperou com paciência, tendo consciência das suas iniquidades, porque era grande. E prenderam Davi. O pecado prende, meu irmão e minha irmã. O pecado escraviza. O pecado manieta, amarra a pessoa. E ela vive andando em círculos. Ela anda em círculos. Acerte a tua vida com Deus, ouvinte. Acerte a tua vida com Deus. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos em troca, sejam em troca da sua afronta os que me dizem ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, não demores, ó meu Deus. Davi esperou com paciência. E no final desta oração ele diz que era pobre e necessitado. Que ele reconhecia que sem Deus ele nada era. Como ele diz no Salmo 51, torna a dar alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele reconheceu que não era nada sem Deus. Será que você precisa reconhecer que apesar de você ter tantas coisas, é um pobre, miserável, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres o ouro e colírio para ungir os teus olhos para que veja. Será que você se encontra nessa situação? Tem tudo na sua vida, mas não tem a graça do Filho de Deus. Não tem a alegria da salvação. Tem nomes de que vive, mas eis que está morto. Está morta na presença do Senhor. Deus tirou Davi do charco de lodo. Ele esperou com paciência no Senhor, ele lançou sobre o Senhor os seus pecados, as suas iniquidades. Ele não escondeu, não ocultou de Deus. Senhor, expurga-me até os que me são ocultos. Me limpa por completo, Senhor. Me limpa totalmente, ó Deus querido.
E Davi clamou a Deus para que Deus o limpasse, para que Deus o purificasse. E Davi insistiu na oração com paciência, ele buscou a Deus, com paciência ele esperou no Senhor. Por isso que ele diz que era pobre e necessitado, porque o Senhor cuidava dele. Deus quer cuidar de ti, ouvinte. Deus quer te dar uma veste nova, uma veste de justiça, uma veste de santidade. Dobre os teus joelhos, ouvinte. Vamos orar a Deus. Oh Deus querido e santo, estamos sentindo, ó Pai, a tua presença aqui nesta palavra, Pai querido e santo. Ó Senhor, que teu Espírito Santo venha tocar neste coração, meu Deus. Aqui está apenas um pregador, Senhor, mas é o teu Espírito, ó Senhor, que fala conosco. É o teu Espírito Santo, ó Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Convence esta pessoa, Senhor, para que ela se limpe mais ainda, Senhor, para que reconheça o seu pecado, ó Deus querido, para que o Senhor possa operar neste coração, ó Deus da glória. Entra com providência, meu Pai. Entra com libertação, com restauração, Senhor. Com salvação, ó Deus querido, por amor do teu santo nome, Pai da glória. Oh Deus querido, limpa este coração como orou Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Torna a dar a alegria da salvação. Tira do charco de lodo esta pessoa, Pai querido. Tira do charco de lodo, ó Deus. Opera, Senhor. Opera por amor do teu santo nome. Opera pela tua misericórdia, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, que ouve as nossas orações. Oh Deus querido, toma nas tuas mãos cada ouvinte, Senhor. Cada ouvinte, meu Pai. Resplandeça a luz do teu rosto sobre cada um. Entra com salvação, com misericórdia, com graça. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Vá para a casa de Deus, ouvinte. Faça um concerto com o teu Deus. Enquanto ainda há tempo. Deus está te chamando. Deus está te chamando para uma tão grande salvação. Não perca mais tempo, mas faça um concerto com o teu Deus. Porque a árvore, se ela for cortada onde ela cair, ela vai ficar. Se você perder a sua vida estando em pecado, sem salvação, veja para onde você vai, para onde vai o teu caminho. Só há dois caminhos: a vida eterna com Cristo e a vida eterna sem Cristo, o céu ou o inferno. Então faça a tua escolha hoje. Volte para o teu Deus que te criou. Louvado seja Deus. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse o nosso canal de pregação que o Senhor tem preparado no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Deus seja sempre louvado.